Olá, meus amigos, queridos alunos do curso CPI URIS. Eu sou o professor Juan Vasques e estarei com vocês na sua preparação para as carreiras jurídicas na disciplina de Direito Empresarial. Eu sou promotor de justiça no Rio de Janeiro há mais de 16 anos e também há muitos anos eu também venho preparando candidatos para os concursos das carreiras jurídicas. Bom, o nosso curso ele foi dividido em 11 aulas e nós vamos alcançar os temas que são aqueles principais, que costumam cair nos concursos, aqueles que são os mais cobrados. Vamos enfrentar pontos, por exemplo, como na aula que nós vamos iniciar logo em seguida, sobre a parte geral do direito de empresa. Vamos falar sobre direito societário, vamos falar sobre direito cambiário, contratos empresariais, recuperação de empresas e propriedade industrial, que são os principais temas, portanto, aqueles que a gente não pode deixar de estudar para os concursos das carreiras jurídicas. Bom, assim como você, eu também sonhei em ter um cargo público, em ser promotor de justiça, e eu quero usar a minha experiência para que vocês possam, aí, de alguma maneira, né, a minha experiência possa lhe ajudar a alcançar esse sonho. Bom, como bibliografia da nossa disciplina, eu costumo indicar 2 livros. O livro do professor André Santa Cruz, que já é um clássico, sempre muito adotado pelas bancas de carreiras jurídicas, e também a do professor Marlon Tomazetti. Então, eu acho que com essas 2 obras, os senhores ficarão muito bem assistidos na parte doutrinária. Eu queria também recomendar aos senhores fortemente que vocês estejam atualizados em relação aos informativos do STJ. Então, na minha disciplina, é muito importante que vocês estejam atentos aos informativos do STJ, claro, em direito empresarial. Então, nós vamos fazer um curso em que nós vamos enfrentar a parte teórica. Ao final da nossa aula, eu sempre utilizo uma questão objetiva e uma questão discursiva para a gente, então, ilustrar aquele tema que é o principal, aquele que eu aposto na discursiva como sendo a questão mais importante de cada aula que nós concluirmos aqui com os senhores. Eu estou à disposição de vocês, não só no meu canal do Instagram, professor Juan Vasques, mas, enfim, pelos canais do CPI URIS, eu estou aqui à disposição de vocês para que a gente possa fazer um estudo de direito empresarial bem leve, bem tranquilo. Eu espero que realmente eu consiga aí, talvez, né, tirar toda essa fama ruim que o direito empresarial muitas vezes carrega injustamente. Tá certo? Bom, meus amigos, então, senhores, nós vamos começar a nossa aula. Eu vou compartilhar com vocês, então, agora o nosso slide para que a gente possa, então, iniciar a parte geral do direito de empresa. Então, nós vamos estudar a parte geral do direito de empresa e aqui na parte geral do direito de empresa, eu quero chamar a atenção na aula de hoje, na nossa aula de número 1, eu vou chamar a atenção de vocês para as características do direito empresarial, autonomia, fontes, princípios, teorias, como, por exemplo, a teoria dos atos de comércio, a teoria da empresa, e também vamos falar sobre a empresa e o empresário. Então, são esses os temas que irão integrar a nossa aula número 1. Vamos passar, então, senhores, para as características. Então, desde logo, nós apresentamos aqui para vocês quais são as características do direito empresarial. Então, nós temos 5 características: cosmopolitismo, o fragmentarismo, elasticidade, informalismo e onerosidade. Essas são as 5 características do direito empresarial. Esse tema já foi cobrado em prova da magistratura, por exemplo, de Minas Gerais. Já caiu também em provas de defensoria pública. E a gente tem que ter em mente quais são essas características, porque, dependendo da questão que nós formos trabalhar, por exemplo, em provas discursivas ou até mesmo numa prova oral,
a gente tem que estar ciente de que a nossa disciplina, o direito empresarial, embora ela também integre a parte do direito privado, esteja muito próximo do direito civil, com ele não se confunde. A gente, inclusive, vai focar nesse aspecto quando nós falarmos sobre a autonomia. Então, quais são as características do direito empresarial? Nós vimos que são 5 e começamos, então, com a característica pertinente ao cosmopolitismo. Mas o que vem a ser o cosmopolitismo? Vejam os senhores, nós temos aí no nosso slide a ideia de que quando a gente fala que o direito empresarial tem esse caráter cosmopolita, isso significa dizer que sempre que possível, as regras, as normas, as legislações devem seguir um padrão universal. Nós temos algumas ideias, por exemplo, sobre o universalismo do direito empresarial, porque a gente tem que estar ciente de que seria mais importante para o desenvolvimento da atividade empresarial, para a segurança do tráfego mercantil, que o empresário pudesse expandir o seu negócio para além das suas fronteiras. Ou seja, que a atividade empresarial ela não esteja limitada às barreiras geográficas que separam os países. Então, sempre que possível, o ideal seria adotar, na confecção das normas do direito empresarial, regras universais aplicáveis aos empresários, independentemente das barreiras geográficas que separam cada território. Devemos levar em consideração que essa universalidade, que é a marca do cosmopolitismo, o direito empresarial é cosmopolita, ela vem indicada pelo professor Ferreira Borges como a ideia de que os comerciantes constituiriam um só povo. Olha, isso é uma frase de efeito que tem que estar numa prova quando você tem que dissertar sobre a questão das características. Então, se você vai falar de características e está falando de cosmopolitismo, você tem que citar o professor Ferreira Borges, dizendo que os comerciantes constituem um só povo. Isso é bem interessante para destacar esse caráter universal e o cosmopolitismo que envolve o direito empresarial. Por quê? Quanto mais cosmopolita for a norma, isso vai facilitar a expansão da atividade empresarial, porque torna mais seguro o tráfego mercantil. Afinal de contas, se você vai para um outro país, mas você conhece as regras porque elas são próximas daquelas que nós adotamos no nosso país, então fica muito mais fácil você expandir a atividade empresarial. A gente sabe que com a globalização nós temos aí, evidentemente, cada vez menos fronteiras e barreiras geográficas para ali afastar a expansão da atividade comercial. Então, a gente tem que criar essas regras universais. Bom, a gente tem que lembrar, por exemplo, que a Lei Uniforme de Genebra, que trata da letra de câmbio e da nota promissória, seria um exemplo desse caráter cosmopolita. Afinal de contas, nós temos uma lei uniforme, que é um tratado, no caso, o Brasil ratificou esse tratado e o introduziu no nosso sistema jurídico através do decreto 57.663/66, e nós encontramos, portanto, em outros países, regras que são semelhantes ou iguais àquelas que nós estudamos sobre letra de câmbio e nota promissória. Por quê? Porque esse outro país, por exemplo, ratificou essa norma. Mas vejam vocês, por exemplo, a Espanha, embora tenha seguido o tratado, nunca o internalizou. A Espanha é interessante, porque, embora tenha assinado o tratado nunca entrou em vigor na Espanha, porque não foi ratificado pelos seus processos, seus canais, né, legislativos, seu sistema jurídico próprio, né? Então, mas a doutrina espanhola menciona que, apesar de nunca ter entrado em vigor, o legislador nacional criou a legislação com as regras da própria LUG. Então, lá nós temos uma lei universal e a gente se depara, portanto, com essa situação interessante. Você vai para a Espanha estudar direito cambiário, aval, endosso na letra de câmbio é praticamente a mesma regra que nós adotamos aqui. Então, essa seria a primeira característica.
A segunda característica que nós temos que adotar aqui, senhores, é o fragmentarismo. O fragmentarismo indica que no sistema jurídico brasileiro, o direito empresarial, as suas normas que regem, portanto, o direito empresarial, elas estão espalhadas por diversos corpos legislativos. Então, a gente pode ver que não existe um sistema jurídico completo e essas normas estão espalhadas em leis específicas. Por exemplo, onde que a gente estuda a parte pertinente a sociedades anônimas? A gente vai estudar a parte de sociedades anônimas na Lei de SA, Lei 6404/76, onde nós vamos estudar, por exemplo, a parte pertinente à letra de câmbio nota promissória, Decreto 57.663/66, a famosa LUG. A gente estuda a sociedade limitada dentro do Código Civil, a gente estuda o direito cambiário, portanto, também no Código Civil, enfim, nós temos a lei de falências também. Nós não temos um código comercial. O código comercial que existe hoje é o código comercial limitado ao direito marítimo. Então, nós já tivemos um código comercial em 1850, mas que hoje só está em vigor na parte do direito marítimo. Então, esse caráter fragmentário revela, portanto, que nós não temos um corpo unificado de normas sobre o direito empresarial. Nós não temos um código comercial. A verdade é essa. Bom, e qual seria a terceira característica do direito empresarial? Então, a terceira característica seria a elasticidade. Por quê? Porque a nossa disciplina ela está muito ligada à atividade do empresário. E o empresário, ele cada vez mais ele sofre com as mudanças que acontecem na realização da prestação do seu serviço, na entrega do seu produto ao consumidor. Enfim, a atividade acaba mudando bastante. Sofre o direito empresarial, portanto, constantes mudanças em razão do surgimento, inclusive, de novas técnicas para a comercialização de produtos ou prestação de serviços e também para relações jurídicas, para essas relações jurídicas comerciais. Então, não há como o legislador acompanhar todas essas mudanças imediatamente. Por exemplo, a questão que envolve o Uber. A gente tem a maior transportadora, prestadora de serviço do mundo, que não tem um veículo na sua frota, não tem um motorista empregado, entre aspas. Isso é uma inovação disruptiva, como diz o jurista alemão, o Schumpeter, que fala que a gente tem as chamadas ondas renovatórias, né, e cada vez mais frequentes na realização das atividades. E aí a gente tem essa inovação disruptiva, como também acontece em relação à questão do serviço de hotelaria, com Airbnb. Então, nós temos, portanto, aí que nos adaptarmos a essas inovações. Mas o legislador não consegue, evidentemente, acompanhar toda essa mudança com tanta celeridade. Mas o empresário não pode também deixar de se adaptar àquilo que o seu público-alvo, o seu consumidor, deseja, porque senão ele não vai conseguir prestar o seu serviço, ele não vai, portanto, conseguir vender o seu produto. Bom, então a elasticidade é uma marca do direito empresarial, sofre constantes mudanças. Bom, nós temos também uma quarta característica que é o informalismo. Porque, vejam só, o direito empresarial tem uma dinâmica própria. Isso é muito importante. Essa dinâmica própria do direito empresarial faz toda a diferença em relação ao direito civil. O direito civil, por excelência, ele está sempre ligado a uma formalidade. O negócio jurídico tem que ser realizado com uma certa formalidade. Só que isso não se encaixa no conceito do direito empresarial, na atividade empresarial, que nós acabamos de ver que tem como característica a elasticidade. Então, nós não temos o formalismo como regra, nós temos o informalismo em razão da própria dinâmica das relações empresariais. Então, por exemplo, um civilista, ele fica preso a um formalismo. Então, ele enxerga, por exemplo, o fato de que se um fornecedor vende uma mercadoria
para alguém que estava interessado, e depois esse alguém, essa sociedade empresária, ela, por exemplo, o seu objeto social não tinha relação com a compra que foi realizada. Por exemplo, o fornecedor vendeu uma lancha para uma sociedade empresária cujo objeto social é uma padaria, explora a atividade de padaria. Por que uma padaria compraria uma lancha? Enfim, para um civilista formal, esse vendedor teria a obrigação de analisar o contrato para saber se o sujeito tinha poderes, aquele administrador, para saber se estava dentro do objeto social. Enfim, esse é o formalismo do direito civil. E muita gente aplica essas regras. Até o próprio Código Civil, no artigo 1015, parágrafo único, está preso a essa ideia. E aí a gente tem que, na minha concepção, perceber que o direito empresarial tem uma dinâmica própria, é diferente. Claro, cada caso é um caso, mas o que eu quero demonstrar a vocês é que o direito empresarial a gente tem que refletir sempre com essa ideia da sua própria dinâmica. Pense no seguinte, você que é empresário, se você ficar analisando todos os contratos sociais com quem você for negociar, você não vai conseguir fornecer, você não vai conseguir prestar seu serviço. Então, tem uma dinâmica própria, a rapidez, a celeridade das relações negociais são cada vez mais exigidas pelo consumidor, tá certo? Então, essa é mais uma característica. E, finalmente, a última característica, talvez a mais conhecida, é a onerosidade. Afinal de contas, nós não temos, aqui na onerosidade, a gente não tem, vejam só, um ato praticado de forma gratuita. Isso não existe dentro do direito empresarial. O empresário ele sempre tem por objetivo o lucro. A atividade empresarial é marcada por seu mercantilismo. É própria da natureza da atividade exercida. Ele sempre vai visar o lucro. Se ele faz uma doação, por exemplo, ele quer uma redução na carga tributária. Então, o empresário, portanto, ele tem que observar essas 5 características. O direito empresarial tem essas 5 características que mencionamos. Bom, nós já vamos passar então aqui, como vocês já tinham visto, né? Eu havia passado aqui o slide para o próximo tema da nossa aula. E o próximo tema da nossa aula, a gente saindo de características, a gente passa agora para mais um item do edital. E aqui tem uma questão bem interessante. A autonomia do direito empresarial. O que a gente vai estudar aqui? Quais são as espécies de autonomia? Vocês estão vendo aí que são 3. Autonomia formal legislativa, autonomia substancial e autonomia científica. A proposta aqui é entender se o direito empresarial seria uma disciplina autônoma no nosso direito. No nosso ordenamento jurídico, o direito empresarial pode ser reconhecido como uma disciplina autônoma? Tem autonomia? Essa é a ideia, portanto, que nós trabalhamos dentro desse contexto. E é interessante porque ela pode ser uma pergunta de prova objetiva para eliminar muitos candidatos. Por quê? A gente sabe, eu vou antecipar a conclusão, que o direito empresarial, sim, seria uma disciplina autônoma no nosso direito. Essa conclusão eu posso antecipar para vocês. Mas eu explico. Cuidado, porque existem 3 espécies de autonomia, como vocês acabaram de ver. A autonomia formal ou legislativa, ela não existe no direito empresarial, porque a autonomia formal ou legislativa, ela significaria a existência de um código comercial, que efetivamente não existe. Nós não temos um código comercial. Então, essa chamada autonomia formal ou legislativa exigiria, no nosso ordenamento jurídico, a existência de um código comercial, quer dizer, um corpo unificado de regras sobre direito empresarial, que estariam, portanto, todas incluídas no mesmo código. Como a gente sabe, as legislações, as regras que tratam sobre direito empresarial, elas estão espalhadas no nosso ordenamento jurídico. A gente já viu o caráter fragmentário do direito empresarial. Então, vejam que no nosso sistema jurídico, o direito empresarial não goza de autonomia formal ou legislativa. Mas, meus amigos, nós temos 2 outras espécies de autonomia.
Nós temos a autonomia substancial, que é reconhecido no direito empresarial porque nós temos regras e princípios que são específicos do direito empresarial, que não se confundem com as regras e princípios do direito civil, por exemplo. Então, o direito empresarial é considerado um ramo autônomo no nosso sistema jurídico, especialmente porque ele é dotado de autonomia substancial. Existe sim autonomia substancial e ela é a mais importante das três que nós identificamos. Então, autonomia substancial significa a existência de regras e princípios específicos que são próprios do direito empresarial, como a livre iniciativa, a função social da empresa, a liberdade para concorrer e tantos outros princípios que são específicos de cada disciplina que está dentro do direito empresarial. Na falência, nós temos os princípios próprios da falência. No direito cambiário, a gente tem os princípios que são ali inerentes a esse item do direito empresarial. Então, o princípio da literalidade, cartularidade, a autonomia das obrigações. Então, já sabemos que goza, sim, de autonomia substancial. E goza também de autonomia científica, porque há, sim, no nosso ordenamento jurídico, o ensino do direito empresarial nas universidades como uma disciplina que é autônoma. Então, a gente pode reconhecer no direito empresarial a autonomia substancial, que é a mais relevante, por si só já seria suficiente para lhe garantir a autonomia dentro do ordenamento jurídico, com a matéria, uma disciplina autônoma, mas também goza também de autonomia científica. Então, tome muito cuidado com esse detalhe. O direito empresarial, apesar de ser uma disciplina autônoma no nosso ordenamento jurídico, não goza de autonomia formal ou legislativa. Mas isso é irrelevante. A existência de um código, vejam que no nosso país, o processo legislativo para um código é de lei ordinária. Em regra geral, lei ordinária. Então, a gente não tem, portanto, nenhum processo específico por ser um código. Não é diferente de uma lei, então, considerada ordinária. Então, tome cuidado com isso. Bom, a gente vai passar agora para o estudo inicial das fontes do direito empresarial. Então, nós vimos as características, vimos a autonomia e vamos começar o estudo sobre as fontes do direito empresarial. Quais seriam as fontes do direito empresarial? Nós vamos dividir as fontes em principais e secundárias. Então, existem as fontes principais e as fontes secundárias. Bom, o que significa uma fonte? O que significa, portanto, quando você trabalha esse estudo do edital sobre as fontes de uma determinada matéria? No direito empresarial, por exemplo, representa um modo pelo qual surgem as normas jurídicas, no caso do direito empresarial, as normas de natureza comercial. Olha, quando a gente estuda fontes do direito empresarial, eu quero alertar para vocês que não há uma uniformidade na doutrina. Cada autor tem a sua própria visão sobre as fontes. Então, a gente vai, por exemplo, perceber que, como fonte principal, nós temos a Constituição da República, claro, evidentemente, o Código Civil, nós temos o Código Civil, e vamos encontrar também, senhores, ali a nossa, por exemplo, o Código Comercial de 1850 e as leis extravagantes. Então, nós temos aqui, senhores, que observar que nós vamos ter, portanto, senhores, que sempre tomar um cuidado de observar, portanto, esse cenário que envolve, portanto, as fontes principais. Por quê? Como fonte principal, a gente tem que tomar cuidado em relação ao Código Civil. O Código Civil, que é a grande questão que envolve, portanto, aqui o grande questionamento. Se o Código Civil representaria uma fonte principal ou secundária. Então, vejam vocês o seguinte, por que o Código Civil seria uma fonte principal? Seria principal apenas na parte do próprio direito empresarial. Gente, no Código Civil, a gente tem a parte do direito de empresa.
Partilha de empresa, sociedade limitada, sociedade em conta de participação, a parte da disciplina do empresário. Então, como não reconhecer nesses pontos do capítulo de direito de empresa o Código Civil como uma fonte principal? Então, por isso, me parece que o Código Civil, nessa parte, é sim fonte principal. Agora, como vocês puderam perceber no nosso slide, a gente tem ali o questionamento da doutrina em relação ao Código Civil. O Rubens Requião, por exemplo, ele diz que o Código Civil não é nem fonte primária nem secundária. Eu discordo do professor Rubens Requião. Nós temos, por exemplo, o professor Carvalho de Mendonça dizendo que o Código Civil seria uma fonte secundária. Ok, na época que ele escreveu, nós tínhamos o Código Comercial de 1850 e o Código Civil de 16. Dá para entender a razão pela qual ele faz essa separação. Colocando, né, o Código Civil como fonte secundária. Pelo menos discordando do Rubens Requião, né? Ele coloca o Código Civil como fonte secundária, assim como o Haroldo Malheiros coloca como fonte secundária. Na minha opinião, o Código Civil é fonte principal daquela disciplina do direito de empresa que eu comentei, e com relação a outros temas que não envolvam o direito de empresa, seria uma fonte secundária. Por fontes secundárias, a gente deve aqui lembrar, senhores, das seguintes. Quando a gente fala em fontes secundárias, a gente está falando de analogia, estamos falando de costumes e também dos princípios gerais de direito. Tá? E eu vou destacar com vocês dessas três fontes secundárias, claro, acrescentando ali o Código Civil, como eu mencionei, mas eu vou destacar com vocês, no próximo bloco, a gente vai falar sobre o costume. Então, vocês têm que tomar cuidado em relação a essa fonte secundária. Afinal de contas, o costume está ligado ao próprio desenvolvimento do direito empresarial. Né? A gente deve saber que, né, as corporações de ofício, por exemplo, que tinham tribunais próprios, regras próprias, mas regras baseadas nos costumes. Né? Então, o direito empresarial tem a sua história ligada, portanto, a essa fonte secundária. Por isso que a gente vai dar atenção para ela no segundo bloco. Então, meus amigos, espero todos vocês, portanto, senhores, no nosso próximo bloco. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao bloco número 2 da nossa aula 1. Então, meus amigos, nesse nosso bloco de número 2, nós vamos falar sobre os costumes. A gente sabe que o costume no direito empresarial tem uma importância bastante significativa para a construção e desenvolvimento da própria disciplina, e a gente tem que recordar que o costume, assim como os princípios gerais de direito, assim como a analogia, que é um processo de integração da norma, constituem, e na minha visão particular, o Código Civil, naquela parte que não seja pertinente ao direito de empresa, as fontes secundárias envolvendo o direito empresarial. E eu destaquei, no final do bloco anterior, a questão pertinente aos costumes, justamente para chamar a atenção dos senhores. Vamos agora, então, no nosso slide, vamos acompanhar os pontos que merecem ser observados pelos senhores em relação aos costumes. Bom, em primeiro lugar, a gente fala em costumes, mas a gente também costuma utilizar a expressão usos e práticas mercantis. Usos e costumes. Então, são cenários que a gente pode indicar, apesar de uma certa divergência do plano apenas acadêmico, mas que na prática não tem relevância, essas expressões são sinônimas. Então, eu vou tratar os costumes, vou falar de uso e prática mercantil. Então, vejam vocês, o costume seria uma prática considerada uniforme, constante, em que as partes se utilizam da boa-fé e, claro, sempre em observância à lei. Então, nós temos essas características que a doutrina indica para a caracterização de um costume. Então, essas características são importantes. Nós temos que ter uma prática uniforme, constante pelas partes, nós temos que ter o uso da boa-fé,
nós temos que observar a legislação. É muito comum, inclusive, se falar que não se admite costume contra a legem. Mas já já a gente vai falar sobre isso. Um pouco mais à frente a gente aborda esse tema. Por ora, então, senhores, nós temos que também lembrar que os usos e práticas mercantis, os costumes, eles podem ser objeto de assentamento no registro público de empresas mercantis, na junta comercial. Então, os senhores devem ficar atentos, porque a Lei 8934/94, que trata do registro público de empresas mercantis, as juntas comerciais, no seu artigo 8º, inciso 6º, estabelece a possibilidade de ser realizado o assentamento. É essa expressão que você vai associar à ideia, entre aspas, de registro, arquivamento do uso e prática mercantil. Você não vai usar essa expressão arquivamento nem registro. Você vai usar a expressão própria, assentamento. Então, assentamento dos usos e práticas mercantis. E aí fica um questionamento. Como eu posso demonstrar, como eu posso comprovar a existência de um costume? Então, vocês têm aqui a indagação a respeito da possibilidade da adoção de uma prova testemunhal. É possível a utilização de prova testemunhal? Eu posso me valer de uma prova testemunhal para demonstrar a existência de um costume? Então, pois bem, essa é uma questão que pode cair na sua prova. Por quê? A gente encontra jurisprudência, inclusive do próprio STJ, afirmando que a prova testemunhal somente será possível se nós tivermos um cenário em que aquele uso e prática mercantil, embora ele seja constante, embora as partes reconheçam que devem seguir esse costume, esse uso e prática mercantil ainda não foi objeto de assentamento na junta comercial. Então, se não houve ainda o assentamento na junta comercial, significa dizer que está aberta a possibilidade do uso de outros meios para a demonstração de um costume, inclusive através de prova testemunhal. Agora, todavia, tomem cuidado, porque se já foi objeto de assentamento, então isso significa dizer que não será possível a utilização, portanto, da prova testemunhal. Porque quando já estiver assentado, apenas a prova documental, que vem a ser a certidão extraída do Registro Público de Empresas Mercantis, da junta comercial, será, portanto, a chamada prova que vai ser admitida a prova plena, né? Constitui a prova plena. Eu não posso substituir, portanto, por prova testemunhal. Então, se já estiver assentado, a única prova é a certidão da junta comercial. Então, o próprio STJ tem esse posicionamento que a gente tem que ficar atento, portanto, a esse cenário, tá? Então, vejam vocês, por exemplo, senhores, se não houver assentamento na junta comercial, eu posso usar outros meios de prova. Agora, com assentamento, só com a prova documental na junta comercial. E o RESP 877-074 do Rio de Janeiro tratou justamente desse ponto, certo? Agora, interessante também observar que, como eu havia antecipado aos senhores, temos a discussão sobre a possibilidade do denominado costume contra a legem. Afinal de contas, é possível a utilização de um uso e prática mercantil contrário ao ordenamento jurídico, à legislação? Pode, portanto, um costume revogar a lei? Bom, o costume não revoga a lei, a gente não vai tratar dessa maneira. Só que a gente tem que tomar cuidado porque o direito empresarial tem usos e práticas mercantis específicas. E aí a gente deve estar atento porque no STJ a gente vai encontrar, inclusive, dentro desse RESP 877-074 do Rio de Janeiro, a citação do professor Rubens Requião pela ministra Luciana Andrighi,
quando então vai dizer que é permitido, é autorizado a utilização de um costume contra a legem, desde que essa norma ela não seja cogente, não seja de ordem pública. Então, tomem cuidado, senhores, porque nós temos, portanto, a utilização dos costumes, né, prevalecendo, inclusive, sobre a legislação, se ela não for uma norma cogente, uma norma, portanto, de ordem pública, segundo a doutrina do professor Rubens Requião, e também nesse acórdão vocês vão encontrar no RESP 877-074 Rio de Janeiro exatamente esse entendimento. E eu coloquei para vocês aqui uma decisão do TJ Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, onde nós vamos encontrar ali a seguinte informação. Segundo os usos e costumes dominantes no mercado de Barretos, ele está citando ali nessa decisão do TJMS, está sendo feita ali menção a uma outra do TJ de São Paulo. Por isso ele está citando ali o mercado de Barretos, né? Bom, segundo os usos e costumes dominantes no mercado de Barretos, os negócios de gado, por mais avultados que sejam, celebram-se dentro da maior confiança, verbalmente, sem que entre os contratantes haja troca de qualquer documento. Então, deveria existir um contrato, instrumento, né, documental, mas o contrato verbal é admitido, portanto, nesse tipo de negócio. E assim também, a decisão do TJMS também destaca o cenário agroindustrial que existe, portanto, e agropecuário na região. E por isso, né, também adota esse mesmo cenário. Tá? Então, a possibilidade de contrato verbal aqui como uso e costume. Bom, saindo da questão das fontes secundárias e entrando agora nos princípios, que é um outro tema que envolve a nossa aula, nós vamos aqui lembrar de alguns detalhes iniciais sobre os princípios. Olha, eu sei que o seu professor de constitucional, ele vai aprofundar, evidentemente, muito mais do que nós vamos fazer aqui, mas a gente não pode deixar de pontuar que os princípios são considerados como exemplo de espécie de norma jurídica. Assim como as regras, os princípios também, portanto, seriam espécie do gênero norma jurídica. A gente tem que lembrar, inclusive, as contribuições do professor Robert Alex e também do professor Dworkin a respeito dos mandamentos de otimização e a dimensão do peso que envolve os princípios, né? Até a questão que o Dworkin trabalha da ponderação que envolve, né, os princípios quando há um conflito. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. A gente vai falar sobre isso logo em seguida. E a gente também vai falar sobre a lição do professor Humberto Ávila a respeito das funções eficaciais que os princípios geram. Bom, e também vamos citar, evidentemente, 3 princípios que são inerentes à atividade empresarial. Com isso, meus amigos, quanto à construção teórica dos princípios, a gente tem que lembrar, como eu disse a vocês, que a espécie de norma jurídica, as 2 categorias de normas jurídicas seriam as regras e os princípios. Isso é bem interessante, porque ainda existem diversos ordenamentos jurídicos que são muito apegados às regras, às leis, né? Especialmente as leis que fazem parte dessa determinada comunidade jurídica. Então, nem todos os ordenamentos jurídicos, nem todos os países reconhecem essa função tão importante, nessa categoria de norma jurídica que seria representada pelos princípios. O professor Robert Alex fala que os princípios seriam mandamentos de otimização, ou seja, nós teríamos ali standards, né, que representariam esses princípios. E o professor Dworkin, ele fala que quando existe um conflito entre regras, nós vamos adotar a técnica do tudo ou nada. Ou prevalece essa regra, ou prevalece a outra que está em conflito. Nós temos que identificar qual delas irá prevalecer. Agora, quando existe um conflito entre princípios, nós vamos ali aquilatar a dimensão, o peso daquele determinado princípio
naquele contexto que gerou o conflito. Qual princípio deve prevalecer naquele caso concreto, mas sem que haja a eliminação dele? Porque, na verdade, é uma ponderação. Pode ser que, num determinado momento inicial, nós tenhamos a proteção de um determinado princípio em detrimento do outro, mas que depois existirá esse equilíbrio, né? Então, não há uma eliminação, né? Então, a gente tem a questão da privacidade, a questão da liberdade de informação, que são princípios que, portanto, podem entrar em conflito no determinado contexto e cabe, portanto, ali no caso concreto analisar qual que vai ter maior peso, dimensão. Bom, é sempre interessante também os senhores levarem em consideração as funções eficaciais que os princípios geram na visão do professor Humberto Ávila. É sempre interessante o candidato ter algumas informações, ainda que básicas, para lançar mão na hora de uma questão dissertativa ou até mesmo uma prova oral. Eu fazia muito isso. Eu fazia isso, por exemplo, numa prova de direito penal, na minha prova de direito penal, prova específica, como havia uma questão envolvendo tortura de criança e tal, eu me vali, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição, para trazer argumentos ali que o examinador levou em consideração e minha nota aumentou em razão desse conhecimento jurídico, da forma como eu redigi a minha resposta. Então, por exemplo, citar o professor Humberto Ávila é muito diferente. O examinador, hoje em dia, atualmente, não está acostumado a esse tipo de abordagem. Então, é interessante, vocês vão falar tanto de princípio da preservação da empresa. Se vocês estudarem recuperação judicial, certamente, em algum momento, vocês vão falar do princípio da preservação da empresa, que a atividade empresarial gera externalidades positivas, como a circulação de riquezas, a manutenção dos postos de trabalho, a questão do recolhimento dos impostos, que mantém, portanto, municípios e estados ativos, prestando serviços públicos a toda a comunidade. Então, vocês vão falar sobre isso e, olha, vocês podem lançar mão, portanto, de uma referência como essa, que é bem diferente. Então, dentre as funções eficaciais do professor Humberto Ávila, ele destaca 3. A interpretativa, a bloqueadora e a integrativa. A interpretativa seria quando você tivesse, por exemplo, um dispositivo legal que deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais. Então, por exemplo, a gente tem a possibilidade de alguém exercer uma atividade empresarial. Isso é um princípio de natureza constitucional. A livre iniciativa está na ordem econômica no artigo 170. Então, nós vamos encontrar, portanto, o princípio constitucional da livre iniciativa. Agora, evidentemente, né, a gente tem que interpretar, né, as normas de acordo com esse princípio. Por quê? Pode ser que uma norma viole o princípio da livre iniciativa. E esse princípio, nessa interpretação que nós vamos utilizar, ele vai afastar, portanto, ou vai nos ajudar a interpretar essa regra. Como essa regra deve ser aplicada de acordo com o princípio da livre iniciativa, da liberdade de competição, por exemplo. Ou da dignidade da pessoa humana também, a valorização do trabalho, que são, portanto, direitos e garantias fundamentais, valores que estão previstos no artigo 3º, que também se refletem na atividade empresarial. Então, a função interpretativa, um dispositivo legal, vai ser interpretada à luz dos princípios constitucionais. A função bloqueadora, destacada pelo professor Humberto Ávila, os princípios constitucionais poderiam afastar regras. Por exemplo, o prazo exíguo para análise de documentos viola o devido processo legal. Então, se o juiz, por exemplo, ele dá um prazo que é muito pequeno, um prazo exíguo para análise de uma documentação que é bastante extensa, a parte não vai conseguir exercer o contraditório ou a ampla defesa. Você está violando o devido processo legal. Então, os princípios têm essa função também bloqueadora, para evitar, portanto, que seja violado o direito de garantia fundamental do indivíduo, que é o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Então, é interessante vocês perceberem essa função também de natureza
bloqueadora dos princípios, né? Então, os princípios podem afastar determinadas regras ou até mesmo decisões que sejam tomadas pelo magistrado que não observe, portanto, o devido processo legal. E é interessante quando ele fala que existe essa função bloqueadora, que é de evitar a aplicação da norma. É interessante porque o Fábio Ulloa Coelho, por exemplo, ele pensa de maneira diferente, né? Ele diz que um princípio não poderia afastar uma norma porque isso gera uma insegurança jurídica para o empresário. Se existe uma norma, como nós vamos afastá-la em razão de determinados princípios? Então, é verdade que quando ele apresentou o primeiro projeto do Código Comercial, do novo Código Comercial, lá em 2011, havia ali um artigo dizendo que os juízes não poderiam, a redação originária dizendo que os juízes não poderiam se valer de princípios para afastar regras, porque isso violaria a segurança jurídica. Então é interessante perceber esse cenário, professor Fábio Ulloa Coelho, discordando do professor Humberto Ávila. E a função integrativa. A função integrativa, quando eu não tenho uma regra legal, né, uma lei, né, produzida pelo Congresso, por exemplo, nós poderíamos suprir a partir dos princípios. Quer dizer, os magistrados poderiam se valer, portanto, dos princípios para suprir a ausência, portanto, de uma determinada norma. Não existe a norma, nós precisamos, então, suprir para garantir, por exemplo, o devido processo legal, contraditório e apoio à defesa. Por exemplo, eu apresento no processo documentos e não há uma lei determinando, vamos imaginar que não houvesse o CPC determinando a abertura de vista para outra parte, para que ela pudesse contraditar. Olha, não precisa ter uma lei como essa. É necessário que o juiz garanta o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Logo, o próprio magistrado deveria, portanto, aplicar o princípio se não houvesse legislação nesse sentido. Então, tomem cuidado com esse cenário. Bom, e com relação, né, aos princípios do direito empresarial, eu vou focar aqui na liberdade de iniciativa, liberdade de competição e a própria função social da empresa. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala dos princípios que norteiam o direito empresarial, normalmente são esses aqueles que acabam sendo lembrados, mas eles não são os únicos. A gente sabe que para cada disciplina a gente pode ter, portanto, um princípio que vai ser adotado no caso concreto. Bom, agora, se a gente observar a ordem econômica na Constituição de 88, nós vamos observar no artigo 170 os princípios que norteiam a ordem econômica. E lá se destacam o princípio da liberdade de competição, o princípio da livre iniciativa e o próprio princípio da função social da empresa, que lá é chamado, no inciso 3º do artigo 170, de função social da propriedade. Mas propriedade ali, leia-se, é a empresa. Tanto que o ex-ministro do STF, ministro Eros Grau, ele, no seu livro, que é um clássico, A Ordem Econômica na Constituição de 88, ele explicava que o princípio da função social da empresa teria assento constitucional, com fundamento no artigo 170, inciso 3º, porque a propriedade ali indicada no princípio seria a função social da empresa. A propriedade seria a empresa. E aí ele diz que a empresa, o exercício da atividade empresarial pelo empresário, com base nesse princípio da função social da empresa, geraria uma obrigação de fazer e uma obrigação de não fazer. Então, a obrigação de fazer seria prestar, portanto, senhores, né, através do exercício da atividade empresarial, a valorização, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, dos postos de trabalho, a erradicação da pobreza, porque são esses valores constitucionais que estão ligados, portanto, senhores, inclusive ao exercício da própria atividade empresarial. Pode ser utópico esse cenário, evidentemente, a gente pensa em empresário, a gente pensa em capitalismo, mas a verdade é essa, que o professor Eros Grau dizia, olha, tem que, aqui existe uma obrigação de fazer o bem, de não apenas extrair o lucro daquela atividade, o lucro é lícito, mas ao mesmo tempo você tem que gerar externalidades positivas com esses valores constitucionais.
Bom, e a obrigação de não fazer é, evidentemente, não causar danos a terceiros. Então, por isso, existe o princípio da livre iniciativa que garante a todo e qualquer indivíduo a possibilidade de empreender, de iniciar uma atividade empresarial desde que lícita, claro, mas vejam que se eu não tivesse o princípio da liberdade de competição, talvez eu não conseguisse concretizar o próprio princípio da livre iniciativa. Não adianta, o que eu quero dizer aos senhores, que não adianta existir livre iniciativa se ao mesmo tempo não se garante a liberdade para competir. Porque eu que sou um novo player no mercado, um novo jogador, estou chegando agora, eu vou encontrar dificuldades, barreiras de entradas próprias das atividades que já estão sendo exercidas por outros empresários já há mais tempo. Então, eu tenho barreiras de entrada e é por isso que o Estado tem que garantir, portanto, a liberdade de competição para, inclusive, fazer com que o princípio da livre iniciativa possa ser concretizado. Então, a gente sabe que a livre iniciativa, a liberdade de competição e a função social da empresa são esses os três princípios mais importantes. Mas é claro que existe um princípio que está ligado à atividade empresarial e, basicamente, à recuperação da empresa, que todos nós conhecemos, que é o princípio da preservação da empresa. O princípio da preservação da empresa, que justifica, portanto, que haja um pedido de recuperação judicial e que os credores possam ser, sim, prejudicados, né, pela novação que vai ser obtida com a aprovação daquele plano. Né? Imaginem os senhores um plano aprovado com deságio de 90%. Quer dizer, o credor tinha direito a 100%, ele vai ter um deságio de 90% no crédito deles. Imaginem um cenário como esse. Mas o que justifica isso é que a manutenção da atividade empresarial, ou seja, que ela continue em funcionamento, ou seja, que você permita o seu soerguimento, faz com que nós tenhamos externalidades positivas, como, por exemplo, a manutenção de postos de trabalho, o desenvolvimento de uma determinada comunidade. Sabem os senhores que tem municípios que dependem das empresas. Então, quando você tira uma determinada empresa, ou quando ela muda de local, por exemplo, vamos imaginar aqui, ali na região de Blumenau, nós temos ali a Dudalina, que recentemente saiu, enfim, notícia no Valor Econômico, etc. Ela que tem ali aquela região, tem uma indústria têxtil muito forte, e as pessoas dependiam ali daquela atividade ali que estava sendo exercida. E ela saiu no jornal dizendo que ela transferiria a sua sede para Goiânia, salvo engano, enfim, mais para outro estado, e isso faria com que houvesse perda de postos de trabalho, perda de receitas dos municípios. Então, isso certamente revela como é importante a empresa para o desenvolvimento, inclusive, de comunidades. Né? A gente tem que lembrar, portanto, que a própria lei de SA, no artigo 116, parágrafo único, diz que o controlador tem o dever de respeitar lealmente não apenas os interesses dos minoritários, dos acionistas minoritários, mas também dos empregados, interesses dos empregados e da comunidade em que ela atua. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, portanto, aí, com essa visão publicista da atividade empresarial. Ou seja, não é apenas maximizar os seus lucros. É necessário que você também gere externalidades positivas. A balança é essa. Se funciona na prática, é outra história. Bom, de qualquer maneira, então, senhores, nós temos aí esses pontos sobre os princípios e nós vamos, então, no próximo bloco, no terceiro bloco, nós vamos dar sequência à nossa aula com mais um tema interessante de direito empresarial. Espero todos vocês no bloco de número 3. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro bloco da nossa aula de número 1. Nós vamos dar sequência ao estudo da parte geral do direito empresarial e agora nós vamos falar sobre um outro tema que é muito importante, que é a evolução do direito empresarial. Questão que envolve a sua história,
a origem e, especialmente, onde nós iremos focar é o desenvolvimento, portanto, das teorias que explicam a evolução do sistema empresarial. Bom, então, meus amigos, indo para o nosso slide, a gente tem que lembrar que os temas que iremos abordar nesse momento dizem respeito à origem, à história e às teorias que explicam o desenvolvimento do direito empresarial. Bom, devemos lembrar que normalmente a doutrina menciona que a origem do direito comercial, digamos assim, que hoje nós chamamos de empresarial, ele remonta a épocas que são muito antigas, que não veio aqui, não há uma importância para o desenvolvimento do nosso estudo. Então, por exemplo, nós dividiríamos o estudo do direito comercial, da história do direito comercial na antiguidade, com o Código de Hammurabi, na Idade Média, isso é importante, as corporações de ofício, e nos tempos modernos, que seriam a era dos códigos comerciais, iniciada especialmente pela França, com o Código Comercial Napoleônico de 1807, que entrou em vigor em 1808. Então, percebam, senhores, que desses 3 marcos, evidentemente, a gente vai se concentrar na Idade Média, onde nós vamos ter o berço da divisão do direito comercial como uma disciplina autônoma em relação ao direito civil. Quer dizer, nós vamos ter a separação, a divisão do direito comercial em relação às regras do direito civil romano, a partir, portanto, da Idade Média, com as chamadas corporações de ofício. Isso é importante porque delimita o marco do início dessa atividade comercial, especialmente pelo desenvolvimento das feiras medievais, e o comércio terrestre, portanto, começa a se desenvolver com mais força nesse momento. Mas isso a gente vai falar logo em seguida. E então, nós teríamos aqui para os senhores o destaque que, tanto na Antiguidade como na Idade Média, nós tínhamos as regras de direito comercial baseadas nos costumes. Então, no Código de Hammurabi, também na Idade Média, nas corporações de ofício, onde nós tínhamos ali um direito basicamente baseado nos costumes, fundamentado, portanto, em usos e práticas mercantis dos comerciantes. E isso, então, de certo modo, muda quando o Estado assume para si ali a obrigação de criar suas próprias normas de direito empresarial, direito comercial naquela época. Bom, o fato é que, com relação às teorias, é importante que a gente entenda que o direito empresarial está desenvolvido pelo menos em 3 fases. A fase das corporações de ofício, a fase da teoria dos atos de comércio e, finalmente, a fase da teoria da empresa. A gente vai começar, então, senhores, destacando os pontos que são pertinentes à fase das corporações de ofício. A gente deve estar atento ao fato que é justamente nesse período da Idade Média, pós-direito romano, que nós vamos ter, portanto, ali o fortalecimento do direito comercial terrestre e, especialmente, a sua separação com regras e princípios próprios do direito civil. Eu lembro, senhores, que na época do período romano existiam comerciantes, mas quando a gente estuda o desenvolvimento histórico do direito comercial naquela época, a gente identifica que a atividade do comerciante não era nobre. Na verdade, era exercida por ex-escravos e também por estrangeiros. A nobreza, portanto, não se identificava com a atividade comercial, mas, evidentemente, consumia aquilo que era comercializado por esses empreendedores. O fato é que, na época do período romano, utilizávamos, basicamente, as regras de direito civil que existiam naquela época. E aí, com a queda do Império Romano, a ascensão da burguesia, o desenvolvimento das feiras medievais, especialmente em razão da expansão das cruzadas, etc.,
a gente vai ter, portanto, que criar regras que são próprias e, com isso, a gente cria as corporações de ofício, que nada mais seriam do que entidades próprias dos comerciantes, entidade de classe dos comerciantes. Então, essas corporações de ofício, elas terão, ou melhor, tinham, melhor dizendo, regras próprias, juízes também específicos e tribunais do comércio. Vejam vocês que, para se valer dessas regras, se beneficiar dessas normas específicas que eram baseadas em costumes dos comerciantes, era necessário ter o seu registro numa entidade de classe dos comerciantes, as corporações de ofício. Então, percebam, senhores, que naquela época, para ser comerciante, era absolutamente necessário ter o registro nas entidades de classe dos comerciantes, nas chamadas corporações de ofício. Se você tinha esse registro, você poderia se valer, se beneficiar de regras próprias, juízes especializados, tribunais específicos do comércio. Então, percebam, senhores, que o registro, nesse momento, tem natureza constitutiva. E tem natureza constitutiva porque você somente será considerado comerciante se efetivamente tiver o registro. Quem não tem o registro não é considerado comerciante. Então, para o exercício da atividade comercial naquela época, era necessário ter o registro. E é curioso que a gente, fazendo aqui um pequeno parênteses, é curioso porque até hoje a gente discute se eu posso ser, atualizando o tema, né, um pequeno parênteses, hoje, atualmente, eu posso ser empresário mesmo sem um registro na junta comercial? O artigo 967 do Código Civil obriga aquele que quer exercer atividade empresarial que ele se registre na junta antes do início da atividade. Isso é uma obrigação. Agora, ele pode ser empresário independentemente de ter ou não o seu registro na junta, porque o que importa hoje é se ele exerce a atividade econômica organizada, caracterizada pela reunião dos fatores de produção, onde ele vai, então, comercializar seus produtos, bens, e vai prestar o seu serviço. Então, hoje, o registro tem natureza declaratória e não constitutiva. Bom, a gente tem um exemplo do produtor rural que é diferente. O produtor rural, ele só será equiparado para todos os efeitos ao empresário regular se ele tiver o registro, então, na junta comercial, e ele faz isso de maneira espontânea, uma faculdade, né? Especialmente para ele pedir recuperação judicial, a gente vai falar muito sobre isso, né? Um dos temas mais importantes de recuperação judicial, certamente a gente vai abordar nas nossas aulas. Bom, então, fechando o parênteses e voltando à fase das corporações de ofício, nós temos que entender que essa fase, portanto, ela vai ser uma fase conhecida como sendo um sistema subjetivo. É um sistema subjetivo porque nós vamos ter ali a definição do comerciante, ou seja, de quem pode ser comerciante, a partir de um fato subjetivo, ou seja, a pessoa, e não um fato objetivo. É um fato subjetivo, a pessoa. O que importa é saber se essa pessoa está ou não registrada nas entidades de classe própria dos comerciantes, as corporações de ofício. Não importa a atividade, o que importa é se ela está registrada. Bom, nesse momento, o direito comercial ele era aplicado apenas aos comerciantes matriculados nas corporações de ofício, como nós já apontamos. É interessante também aqui pontuar que, como eu disse anteriormente, nós vamos ter a ascensão da burguesia. E a doutrina identifica que, nesse momento, a burguesia ela tem, portanto, tanto poder naquele momento que chega-se a falar que, naquele momento histórico, a burguesia passaria a ser o governo da sociedade urbana. Você pode colocar isso para gerar um efeito
na sua resposta oral ou dissertativa. Bom, e aí com a idade moderna, tá? Enfim, na idade média, mas na fase já moderna, esse direito passa a ser regulado por leis estatais, quer dizer, o Estado vai passar a assumir ali a obrigação de produzir as regras sobre direito comercial, que serão aplicadas por tribunais especiais e, posteriormente, por tribunais comuns. É interessante lembrar que, em França, até hoje, nós temos os tribunais do comércio. Interessante perceber que, em França, até hoje, nós temos os tribunais do comércio. E o detalhe também, que também gera uma curiosidade, é que lá os juízes, eles são os pares, são comerciantes. Só existe um magistrado togado, porque lá em França, o membro do Ministério Público é chamado também de magistrado, magistrado do Ministério Público. E ele é o único magistrado togado, o membro do Ministério Público que atua, portanto, nos tribunais de comércio. E é interessante, eu tive a oportunidade de fazer, no meu doutorado na Espanha, pesquisa sobre a atuação do Ministério Público na insolvência. Lá na insolvência, o membro do Ministério Público francês é um ator que tem que estar sempre, sempre presente. E ele tem muitos poderes. Enfim, um cenário bem interessante para quem estuda sobre o papel do Ministério Público na insolvência. Então, França certamente é um grande modelo para você estudar. Bom, voltando então para o nosso cenário aqui, a gente tem que lembrar que essa fase das corporações de ofício ela vai ser substituída pelo sistema conhecido como sendo o sistema francês, ou sistema da teoria dos atos de comércio. Sistema francês ou sistema da teoria dos atos de comércio, que vai ser adotado a partir do Código Comercial francês de 1807. Esse código napoleônico que vai inaugurar, portanto, a chamada Era dos Códigos na Europa, né? Porque outros países seguirão o modelo francês, como, por exemplo, o Código Comercial espanhol de 1829, o Código Comercial português de 1833, quer dizer, a gente tem aí a chamada Era dos Códigos, iniciada, portanto, por esse Código francês. Esse Código francês, aí mais uma curiosidade, está em vigor em França até hoje e inaugurou, portanto, o sistema da teoria dos atos de comércio. E ainda assim é chamada teoria dos atos de comércio em França. Só que, evidentemente, aliás, ela ainda é assim chamada, mas evoluiu muito mais do que a própria teoria da empresa que é adotada no Brasil. Quer dizer, a gente diz que a teoria da empresa, vou falar isso para vocês, ela é ultrapassada no nosso sistema jurídico. E em França nós temos a teoria dos atos de comércio, temos um Código Comercial francês de 1807, que está em vigor ainda, com várias alterações, evidentemente, mas é um código mais atual do que o nosso sistema jurídico, por incrível que possa parecer. Bom, mas enfim, vamos aqui lembrar que no sistema dos atos de comércio, que é um sistema objetivo, nós vamos ali entender que nós temos, portanto, que focar na atividade, ou melhor, nos atos de comércio. Nós devemos focar, portanto, nos atos de comércio. Nós vamos ter, nesse cenário, a chamada industrialização do direito mercantil, a expansão do direito dos comerciantes para os industriais. Então, aquela época dos artesãos, do artesão, aquela época que nós vamos ter, portanto, ali a atividade sendo desenvolvida pela pessoa física, do empresário individual, do comerciante individual, nós vamos passar, portanto, agora para a industrialização do direito mercantil. Agora, o detalhe é que, até mesmo inspirado na Revolução Francesa e nos seus princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, evidentemente, você tem que trazer mais liberdade, mais equidade. A
fraternidade ligada à equidade. Então, a gente tem que ter, portanto, ali um cenário onde nós vamos garantir a possibilidade de termos o exercício da atividade comercial por qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderá exercer a atividade comercial. Interessante perceber esse cenário no sentido de que agora não se exigirá mais a necessidade de você estar previamente ali inscrito no registro público qualquer para que você exerça a atividade comercial. Você vai ser considerado comerciante, vai ser considerado comerciante ainda que você não tenha o registro, porque o que importa é se você pratica o denominado ato de comércio. Mas o que vinha a ser um ato de comércio? O que seria um ato de comércio? Bom, em França, na sua origem, portanto, o Código Comercial francês trazia, e traz até hoje, mais amplo, evidentemente, mais moderno, mas traz até hoje uma lista de atividades que seriam próprias dos comerciantes. Se você exerce uma dessas atividades, você vai ser considerado um comerciante. Então, vejam que a abrangência, o alcance da norma empresarial está dentro do próprio Código francês. E eu digo isso, eu friso isso para vocês, eu quero que vocês prestem atenção nessa informação, porque comparando com o direito brasileiro, nós vamos ter um cenário bem distinto. Então vamos pontuar aqui o direito brasileiro. Claro, o direito brasileiro vai conhecer o sistema apenas da teoria dos atos de comércio. O nosso Código Comercial de 1850 vai seguir a teoria francesa dos atos de comércio. Mas, diferentemente do que aconteceu em França, nós não teremos no próprio Código Comercial, pelo menos não tínhamos, melhor dizendo, no próprio Código Comercial, o alcance, a abrangência do direito comercial. Não delimitava ali quais eram os atos de comércio. Em outras palavras, se por um lado, em França, o próprio Código Comercial trazia o alcance e a abrangência, a lista de atividades, isso não aconteceu no direito brasileiro. No direito brasileiro, a lista de atividades coube a um regulamento, Regulamento 737 de 1850. Esse Regulamento 737 de 1850, ele trazia a lista de atividades que eram próprias dos comerciantes. Por exemplo, eu fiz prova, o provão que eu fiz para o concurso que eu passei do Ministério Público, o provão foi dentro da vacatio legis do Código Civil de 2002. E aí eu tive que estudar no meu concurso o Código Civil 16, o Código Civil 2002 e o Código Comercial de 1850. Então, evidentemente, a gente tinha que saber que o Regulamento 737 de 1850 trazia essa lista de atividades, porque era através dessa lista que a gente poderia identificar, claro, com algumas alterações provenientes da própria jurisprudência e outras legislações esparsas, a gente identificava quem era o comerciante naquela época. O regulamento era fundamental. E o curioso é que esse regulamento ele já tinha sido revogado há muito tempo. E mesmo assim, nós tínhamos que utilizá-lo, mesmo revogado. O Regulamento 737 de 1850 ele tinha natureza processual porque ele delimitava a competência dos tribunais de comércio. E os tribunais de comércio foram extintos. Então, esse regulamento ele continuou até que o CPC de 39 o revogou. É interessante a gente perceber, portanto, senhores, porque esse regulamento 737 de 1850 ele é sempre muito lembrado. E era ali que estava o alcance, a abrangência, a definição própria do comerciante pela atividade que ele exercia. Os atos de comércio estavam ali delimitados. Tá? E eu fiz questão de falar isso para vocês, porque isso já foi cobrado dos candidatos em provas de defensoria pública. Olha a pegadinha. Na questão, ele menciona que o Código Comercial brasileiro definiu a abrangência dos atos de comércio.
Isso está errado. Não foi o Código Comercial brasileiro, foi, na verdade, né, o Regulamento 737 de 1850. E nessa mesma prova de defensoria pública, nós vamos ter uma outra questão que é a seguinte. O nosso Código Comercial de 1850, evidentemente, foi influenciado pelo Código francês, pelo sistema francês da teoria dos atos de comércio. Não há dúvida quanto a isso. Mas, cuidado, porque o nosso Código Comercial de 1850, como diz o professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto, no livro dele, Tradicional Direito de Empresa, Alfredo de Assis Gonçalves Neto, ele retrata esse cenário dizendo que nós também sofremos a influência do Código Comercial Espanhol de 1829 e o Código Português de 1833. Então, isso está certo. Lógico que a principal influência foi do sistema francês, Código francês, mas o Código Comercial Espanhol de 1829 e o Código Comercial Português de 1833 também influenciou o nosso sistema jurídico, né? Então, tome cuidado aí com esse cenário. Bom, a gente tem que lembrar uma pergunta que é tradicional também, que é a seguinte: o marco inicial da atividade comercial no mundo, a gente acaba delimitando com a fase das corporações de ofício. Mas no Brasil, o marco inicial é a Lei da Abertura dos Portos de 1808, quando Dom João VI, ali, né, levando em consideração as orientações do chamado Visconde de Cairu, ele então libera os portos para as nações amigas, né? Então, nós temos ali, em 1808, portanto, com esse ato, aí o marco da atividade comercial no nosso país. Então, tome cuidado aí com esse cenário, porque ele também cai em provas. Bom, seguindo, senhores, então, nós temos a teoria da empresa, sistema dos atos de empresa. Afinal de contas, meus amigos, o direito mercantil ele vai passar a ser expandido para outros agentes econômicos que não eram considerados comerciantes. Por exemplo, os prestadores de serviço. É interessante, a teoria da empresa tem o seu berço na Itália, em 1942, com o Código Civil Italiano. O Código Civil Italiano, portanto, 1942, é o berço da teoria da empresa. A teoria da empresa influenciou o Código Civil de 2002 brasileiro, tanto que nós adotamos a teoria da empresa apenas, então, somente com o advento do Código Civil de 2002. Né? E a gente sabe que a definição de comerciante era mais restrita do que a definição de empresário, que é bastante abrangente. Vejam que a teoria da empresa ela faz com que haja uma ampliação do conceito de comerciante, porque agora nós temos a figura do empresário. Porque na época dos atos de comércio, para ser um comerciante, você tinha que praticar atos de intermediação. Então, o prestador de serviço ele acabava sendo excluído da atividade empresarial, ele não poderia ser considerado comerciante, porque o prestador de serviço ele simplesmente não pratica atos de intermediação. E isso era um grande problema, representava sim um grande problema, porque os prestadores de serviço eram e representavam, né, uma parcela dos agentes econômicos que promoviam o desenvolvimento da nossa economia. Eles eram muito importantes, mas eles não poderiam ter acesso, por exemplo, a uma concordata, que naquela época era o instrumento que permitia o soerguimento da atividade. Muito ruim, mas era exclusivo dos comerciantes. Então, como o prestador de serviço não era comerciante, ele não poderia pedir uma concordata, por exemplo, preventiva. Vejam os senhores, então, que há uma briga, né, para que esses agentes econômicos eles sejam incluídos dentro desse sistema, para que eles possam se beneficiar também dessas legislações mercantis que são mais favoráveis para o surgimento de atividades econômicas. Então, esse agente econômico importante, a partir da teoria da empresa, ele passa a ser considerado empresário. Então, se o prestador de serviço não era considerado comerciante, a partir da teoria da empresa, ele passa a ser considerado
empresário e ele passa, então, a ter o direito a uma recuperação judicial, ou antes da Lei 11.101 de 2005, aquela concordata preventiva que ele tanto buscava. Então, senhores, nós temos que entender que o conceito de comerciante é diferente do conceito de empresário. Não houve simplesmente uma mudança de nomenclatura. Nós tivemos efetivamente, senhores, uma mudança no próprio sistema, tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque para ser empresário é necessário organizar uma atividade do ponto de vista econômico. Então, se eu tenho uma atividade economicamente organizada, eu tenho uma empresa e, por consequência, alguém que a explora. E esse alguém que a explora é chamado de empresário. Então, o empresário organiza a empresa e a exerce através do estabelecimento empresarial. Bom, então nós vimos aqui, senhores, a evolução no direito empresarial. Chegamos à teoria da empresa, que hoje, no nosso sistema jurídico, é aquela que rege, portanto, a atividade empresarial. É muito importante, por exemplo, você saber que para pedir uma recuperação judicial ou para falir, conforme o artigo 1º da Lei 11.101 de 2005, é necessário ter ali o conceito de empresário, porque só o empresário teria esse conceito. Bom, teria esse benefício. Agora veja você o seguinte, toda vez que a gente estuda esse ponto, aparece nos manuais a teoria do professor Alberto Aschini, a chamada visão multifacetária de empresa, do professor Alberto Aschini, fenômeno poliédrico de empresa ou simplesmente perfis de empresa. Tudo que eu falei são sinônimos. Tudo nos remete à teoria do professor Aschini. Jurista italiano que, à época da teoria da empresa, na Itália, através do Código Civil de 1942, ele criou, portanto, a sua ideia do conceito do que seria empresa. Então, o que seria empresa para o professor Alberto Aschini? Como vocês podem ver, ele criou 4 perfis: perfil subjetivo, perfil objetivo, o perfil funcional e o perfil institucional. Então, ele dizia, por exemplo, que no perfil subjetivo de empresa, a empresa se confundiria com o próprio empresário. Então, a empresa é o próprio empresário. Então, na visão dele, o conceito de empresa, ele enxerga uma visão multifacetária. A empresa também seria o próprio empresário nessa perspectiva do perfil subjetivo. Por sua vez, no perfil objetivo, a empresa se confundiria com o próprio estabelecimento empresarial. Então, a empresa também seria o próprio estabelecimento. Perfil funcional, a empresa seria uma atividade. E no perfil institucional, que se explica a época que vivia a Itália do fascismo de Mussolini, teria uma visão também institucional. A empresa representaria a união do empregador com os seus empregados para o desenvolvimento da atividade. Então, percebemos, senhores, que nós temos aqui a ideia do professor Alberto Aschini. A questão é, no direito brasileiro, a gente adota a teoria do professor Alberto Aschini, porque a gente adotou a teoria da empresa italiana, mas no direito brasileiro a gente adota essa ideia do professor Alberto Aschini. Cuidado, porque no direito brasileiro tem que estar muito claro para os senhores, e vocês devem passar isso para o examinador de vocês, que o conceito de empresário não se confunde com o conceito de empresa. O conceito de estabelecimento empresarial tampouco se confundirá com a definição de empresa. A empresa não se confunde com esses outros 2 institutos. Então, portanto, nós não adotamos nem o perfil subjetivo e tampouco o perfil objetivo do professor Alberto Aschini. Na realidade, no Brasil, nós adotamos o perfil funcional. A empresa é uma atividade. Mas a gente vai ver no próximo bloco que não é uma atividade qualquer, não é simplesmente uma atividade. Nós vamos ver que ela é uma atividade que tem que ter uma característica especial. Ela tem que ser uma atividade economicamente organizada. Tá certo? Vamos estudar esse cenário, então, no próximo bloco. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 4º e último bloco da nossa aula de número 1.
Bom, nós vamos dar sequência agora com o estudo sobre o conceito de empresa e empresário. Certamente, esses dois institutos são absolutamente fundamentais. E eu recomendo fortemente que os senhores tomem muito cuidado quando vocês forem escrever sobre eles. Cuidado com o conceito de empresa. Não confunda o conceito de empresa com o de empresário. E tampouco confunda o empresário, como nós vamos ter a oportunidade de falar, com o sócio. A gente vai falar para vocês que o sócio não é empresário. A gente tem que tomar cuidado com essas terminologias, porque os examinadores vão tirar pontos preciosos dos senhores se vocês não observarem essas regrinhas. Então, senhores, vamos então à tela no nosso slide e vamos estudar agora o conceito de empresa. Vejam vocês o seguinte, a gente já sabe que o perfil funcional do professor Alberto Aschini sobre aquela visão multifacetária de empresa que ele desenvolveu é adotado no sistema brasileiro. Perfil funcional, empresa é uma atividade. Só que vocês devem tomar cuidado porque não é qualquer atividade. Deve ser uma atividade com uma característica que é essencial, fundamental. Deve ser uma atividade economicamente organizada. Uma atividade economicamente organizada por quem? Pelo empresário. O empresário organiza a empresa com qual finalidade? Para o exercício de uma atividade empresarial e através do estabelecimento empresarial, que é o instrumento dessa atividade, ele consegue, então, desenvolver a produção e a circulação de bens, produtos ou até mesmo a prestação de serviços. Então, como vocês podem notar, o artigo 966 do Código Civil de 2002, ele define o que seria o empresário. Percebam que não há um conceito jurídico de empresa que possa ser considerado uniforme. O nosso ordenamento jurídico não se refere à empresa do ponto de vista jurídico, né? Não do ponto de vista econômico, mas sim do ponto de vista jurídico não há um conceito uniforme. Então, a gente tem que tomar cuidado porque o próprio artigo 966 do Código Civil, ele define o empresário. Ele não vai definir a empresa. Então, a gente tem que ter esse cuidado para lembrar, portanto, que o conceito de empresa seria uma atividade economicamente organizada. Tem que ser uma atividade. Atividade o que é? Uma livraria, um restaurante, um curso que presta serviços de ensino jurídico. Isso é uma atividade. Agora, tem que ser uma atividade que possa ser considerada economicamente organizada. Então, esse é o detalhe. Como professor, eu posso observar se aquela atividade está ou não organizada do ponto de vista econômico. O que eu preciso fazer, senhores, é identificar a presença dos chamados fatores de produção. Então, para que uma atividade possa ser considerada como empresa, ela tem que estar organizada, como a gente já sabe, do ponto de vista econômico. E para isso acontecer, é necessário que estejam presentes os fatores de produção, que, segundo o professor Fábio Lima Coelho, seriam capital, trabalho, tecnologia e insumos. Então, por exemplo, um artesão não é considerado empresário porque não existe tecnologia, que é a forma como o produto dele vai chegar até o seu consumidor. Porque é ele mesmo que produz, é ele mesmo que entrega, ele mesmo faz, ele produz, ele entrega. Então, não existe, portanto, aqui uma empresa organizada do ponto de vista econômico, porque é através da reunião dos fatores de produção que você vai identificar se a atividade está ou não organizada do ponto de vista econômico. E aí devem estar presentes esses 4
fatores de produção. A doutrina não é uniforme nesse sentido, porque você pode pegar um determinado autor que vai falar apenas em capital e trabalho. Outros dirão capital, trabalho e insumos. E o professor Fábio Coelho, ele também aí insere a tecnologia, e quando cai em prova objetiva, normalmente é a posição do Fábio Coelho que o examinador deseja saber. Então, a gente coloca esses 4 fatores de produção. Bom, a gente deve perceber também que, para que haja, portanto, uma empresa, é necessário que aquele que a organizou ele tenha, portanto, o exercício profissional dessa atividade. Porque, veja bem, se ele não exerce essa atividade de maneira profissional, como um fator que seja considerado fonte de sua própria subsistência, então você não tem uma atividade, porque é necessário que você tenha o exercício de maneira profissional dessa atividade que foi organizada. E é interessante perceber, então, senhores, que a empresa, ela então, como a gente já sabe, não se confunde com o empresário, que é considerado sujeito de direitos, e nem tampouco com o estabelecimento, que é considerado objeto unitário de direitos. Por isso, meus amigos, devemos ficar atentos, porque é errado, é muito errado do ponto de vista técnico. Eu sei que isso é chato, porque no dia a dia é muito comum a gente falar, por exemplo, que uma empresa pediu recuperação judicial, que foi decretada a falência da empresa tal. A gente tem que ter cuidado também para não usar a expressão sociedade empresária como sinônimo de empresa. Empresa, o que ela é? Empresa é atividade. Economicamente organizada? Sim, mas é atividade. Percebam que quem pede a recuperação judicial é o empresário, não obstante o fato de que ele pede a recuperação judicial para tentar o sorrimento da sua atividade, da sua empresa. O princípio é o princípio da preservação da empresa, não é do empresário. Mas quem pede a recuperação judicial é o empresário. A gente vai ver logo em seguida, não se confunde com a empresa. Então, cuidado, porque não é possível decretar a falência da empresa. A gente decreta a falência do empresário. Então, cuidado com isso, porque se você falar na prova oral de maneira equivocada que foi decretada a falência da empresa, isso vai doer no ouvido do examinador. Então, eu quero que você tenha essa cautela. Bom, e lembre-se ainda que é interessante você mencionar que, conforme a lição do professor Arnoldo Valdi, a empresa seria a célula fundamental da economia de mercado. Então, é a mola propulsora da economia de mercado, do nosso capitalismo. Então, vejam vocês, o professor Arnoldo Valdi, ele diz, então, que a evolução da empresa representa, na realidade, um elemento básico para a compreensão do nosso mundo contemporâneo. Do mesmo modo que no passado tivemos a família patriarcal, a paróquia, o município, as corporações profissionais, que caracterizam um determinado tipo de sociedade, a empresa representa hoje a célula fundamental da economia de mercado. Lança a mão de um Arnoldo Valdi, uma doutrina de Arnoldo Valdi, e lança essa expressão quando você estiver dissertando sobre a empresa. Ela representa hoje, no mundo contemporâneo, enfim, a célula fundamental da economia de mercado. Bom, então falamos sobre a questão que envolve a empresa e agora vamos falar sobre o empresário. Afinal de contas, quem é o empresário? A gente sabe que o artigo 966 do Código Civil diz que considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Lembre-se, inclusive, mais uma vez a gente reforça esse ponto, que nós temos ali a ideia de que o prestador de serviço é considerado empresário hoje como regra. Se antes, na época da teoria dos atos de comércio, ele não era considerado empresário porque ele não praticava atos de intermediação, porque o que é intermediar? É, na verdade, você adquirir produtos do produtor e fazer a revenda para o consumidor. Então, numa cadeia de consumo, você tem de um lado, uma ponta, o produtor, na outra ponta você tem
o consumidor, e no meio dessa cadeia de consumo você tem o comerciante que faz a intermediação, adquire por um preço X e vende por 2, 3, 4x para o consumidor, extraindo daí o seu lucro. O prestador de serviço, como ele não faz intermediação, ele não era considerado comerciante, como eu expliquei no bloco anterior. Agora vejam vocês que, além desse detalhe, eu queria chamar a atenção dos senhores para o fato que é o seguinte: o empresário pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. Como pessoa física seria o empresário individual. Então, como pessoa física, ele seria um empresário individual. Como pessoa jurídica, seria uma sociedade empresária ou uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada. Eu falo EIRELI, mas no Rio de Janeiro é mais comum falar EIRELI, né? Tem essa discussão, né, que existe sobre a terminologia, como se fala, né? EIRELI, EIRELI, tem gente que fala até mesmo ERELI, enfim. Essa é uma discussão que a gente vai falar depois, né? Não tem muita importância, mas é curioso porque eu estava na terceira jornada de Direito Comercial do CJF, recentemente, em junho de 2019, e lá eu presenciei justamente essa discussão, né, entre grandes doutrinadores do nosso cenário jurídico, né, os grandes mesmo juristas, discutindo como se deveria falar isso. Mas, enfim, volto a dizer a vocês, o empresário pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Tomem cuidado com isso. Agora, ninguém vai confundir sócio com empresário. O sócio não é empresário. Quem realiza a atividade empresarial, empresário, é ou a pessoa física como empresário individual, aí não existe a figura do sócio, porque o empresário individual é a pessoa sozinha que exerce a atividade sem a existência de pessoa jurídica. É diferente empresário individual de EIRELI ou EIRELI, porque a EIRELI é uma pessoa jurídica e ela é quem explora a atividade empresarial e não o seu titular. Então a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente fala em empresário individual, é a própria pessoa natural que exercerá a atividade empresarial. A gente vai ter a oportunidade de falar isso durante o nosso curso com mais propriedade. Então, cuidado. Por exemplo, eu que sou promotor de justiça, eu não posso ser um empresário individual. Eu tenho um impedimento, embora eu possa ser sócio, possa participar de uma sociedade sem exercer a administração. Então, tomem muito cuidado, porque sócio não pode ter a falência decretada, salvo naquela exceção do artigo 81 da Lei de Falências, que é uma falência por extensão, se ele tiver responsabilidade ilimitada, mas o fato é que o sócio ele não é considerado empresário. Fiquem atentos, portanto, com relação a esse ponto. Bom, dando prosseguimento, então, ao nosso estudo sobre o empresário, a gente tem que observar ainda o seguinte, vejam só, quem não será considerado empresário? Quem não é considerado empresário? O artigo 966, parágrafo único do Código Civil, diz o seguinte: não será empresário quem exerce a atividade intelectual de natureza literária, científica ou artística, ainda que através de colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, devemos estar cientes de que, como regra geral, pelo 966, parágrafo único, você está vendo que aquele que exerce atividade intelectual de natureza literária, científica ou artística, mesmo com colaboradores ou auxiliares, não será considerado empresário, mas tem exceção. Pode ser que, excepcionalmente, nós tenhamos, portanto, uma atividade intelectual, literária, científica ou artística considerada como sendo empresário. Existem muitas opiniões sobre a correta interpretação do que seria essa parte final do 966, parágrafo único. Bom, a gente tem que lembrar que até hoje não se definiu o que seria o chamado elemento de empresa, que está ali na parte final do 966 e faz com que, excepcionalmente, aquela atividade intelectual passe a ser considerada empresário.
Diz o enunciado 195 da terceira jornada de Direito Civil do CJF que a interpretação do que seria o elemento de empresa demandaria, portanto, uma interpretação de natureza econômica, de maneira que você deveria observar se aquela atividade intelectual de natureza científica, literária, artística está ou não absorvida pela organização dos fatores de produção. O que é mais relevante? A organização dos fatores de produção ou propriamente a atividade de natureza intelectual? Então, por exemplo, o médico ele não é considerado empresário, ainda que ele forme uma sociedade com outro médico, passe através dessa sociedade, prestar serviços médicos, com ali a divisão dos custos com uma secretária, contadores, etc., a princípio não será essa sociedade considerada empresária. Mas dependendo do cenário, como por exemplo um hospital, uma clínica, pode ser que ali a gente já tenha o chamado elemento de empresa, ou seja, aquela profissão intelectual de natureza científica está absorvida pela organização dos fatores de produção que preponderam naquele caso concreto. Então, a pessoa procura aquela clínica, procura aquele hospital, não pelo médico em si, mas em razão da própria organização dos fatores de produção que acabam preponderando e que acabam absorvendo a atividade que ali é desenvolvida, que é a atividade médica. Então, por isso que não é uma fórmula matemática, o que eu vou dizer agora, mas, em regra, a gente tem as clínicas e também os hospitais como exemplos de sociedades empresárias. Mas é interessante isso, a gente deve achar esse cenário bastante arcaico, a gente deve criticar esse cenário. Porque pensa num cenário em que você tem um médico que é cirurgião plástico e que faz as suas cirurgias marcadas todas as quartas-feiras, faz 10, 15 cirurgias plásticas e cobra para cada uma delas 100 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, o que quer que seja. Ele move a economia sem dúvida alguma, ele é um importante agente econômico. Ele faz circular a riqueza, ele tem pessoas que trabalham com ele, que auxiliam, ele distribui riqueza, né? Então vejam vocês que ele deveria ter as mesmas possibilidades, ou pelo menos um sistema parecido com o do empresário. Poder pedir a recuperação judicial, como por exemplo existe na França. Em França, um médico, um advogado, um artesão, aquele que é produtor rural, eles podem se beneficiar das regras de insolvência, de uma recuperação, por exemplo, eles podem, né? Mas aqui no Brasil, a gente vive um modelo completamente arcaico, que ainda se traduz nessa regra do 966, parágrafo único. Então, alguns trabalham com o 966, parágrafo único, falando na questão que envolve atividade fim e atividade meio, né? Então, você tem que saber exatamente o que prepondera. Outros, como, por exemplo, o professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto, tem até uma solução muito mais simples. Ele diz que o que se tem que observar é se a atividade intelectual é exercida por pessoa física ou por pessoa jurídica. Porque se for pessoa jurídica, sociedade, ERELI, por exemplo, seria, por si só, uma sociedade já considerada empresária. Bom, então a gente viu que o primeiro exemplo de quem não é empresário é aquele que desenvolve a atividade, portanto, intelectual de natureza literária, científica ou artística, como diz o artigo 966, parágrafo único. Agora, o outro exemplo é a sociedade cooperativa. A sociedade cooperativa, meus amigos, nós também temos que observar que ela vai ser sempre uma sociedade de natureza simples, à luz do artigo 982, parágrafo único. Ela sempre desenvolve uma atividade de natureza simples, ela nunca será empresária. É interessante perceber que, não obstante esse fato, o registro dos seus atos constitutivos é feito na junta comercial por força do artigo 18 da Lei das Cooperativas. Produtor rural, diz o artigo 971 do Código Civil, ele só vai ser equiparado para todos os efeitos ao empresário tradicional regular se ele tiver feito a opção, é uma faculdade, de ter se registrado na junta comercial. Quando ele faz essa opção
e se registra na junta comercial, ele passa a ser equiparado para todos os efeitos ao empresário regular. Mas antes disso, antes de ter a inscrição na junta comercial, ele não é empresário. Sociedade de advogados, o próprio estatuto da OAB exclui a possibilidade da atividade exercida por advogados, sociedades que prestam serviços jurídicos, de serem consideradas atividades mercantis. Então, nós temos o artigo 15, o artigo 17, 15 a 17 do Estatuto da Ordem, que vai dizer que vai ser sempre uma sociedade simples. As associações civis, as fundações, as entidades religiosas, os partidos políticos, também não desenvolvem atividade empresarial. São pessoas jurídicas que desenvolvem atividades que não têm fins econômicos. Então, elas não são sociedades empresárias, né? Não poderiam ser não são nem sociedades, a verdade é essa, né? Para muitos não são nem sociedades, são outras espécies de pessoas jurídicas, embora haja quem tenha aí a ideia de que, por exemplo, os partidos políticos e as organizações religiosas teriam natureza societária. Mas, enfim, nós temos aí, portanto, esses cenários. Cooperativa, como eu disse para vocês, sempre desenvolve atividade de natureza simples e não podem pedir recuperação judicial justamente por isso, como vocês podem ver nessa decisão do TJ de Minas Gerais, porque quem pode pedir recuperação judicial é apenas o empresário. Bom, então a gente tem esse problema. As cooperativas representam, né, uma grande parcela do nosso PIB, do nosso Produto Interno Bruto Nacional, né? Promove a circulação de riquezas, mas não pode pedir uma recuperação judicial. Por quê? Porque não se insere no contexto de empresário. Eu acho que a gente tinha que mudar esse cenário na lei de falências, né, para permitir que outros agentes econômicos, na verdade, a gente deveria permitir o agente econômico pedir recuperação judicial, não se prender ao conceito de empresário, que é muito restrito. Produtor rural, interessante a gente fazer menção aqui ao RESP 1.800.032 de Mato Grosso, onde nós tivemos uma decisão tomada pela 4ª turma do STJ, foi uma decisão bem apertada, 3-2, por maioria, onde se discutiu temas importantes envolvendo o produtor rural. Por exemplo, ele só pode pedir recuperação judicial se ele já estiver previamente inscrito na junta comercial. Por quê? Porque aí ele estará equiparado para todos os efeitos ao empresário rural. Mas, por exemplo, se decidiu nesse caso concreto que ele não vai precisar esperar mais de 2 anos da inscrição na junta comercial para postular a sua recuperação judicial. Ele pode postular a sua recuperação judicial imediatamente após o registro, não precisa esperar aquele prazo do artigo 48 da Lei de Recuperação de Preços, pelo menos não vai contar esse prazo a partir da inscrição na junta comercial. Ele pode contar esse prazo de mais de 2 anos de exercício da atividade, de maneira regular, também computando o período em que ele exercia a atividade antes da sua inscrição na junta comercial, como decidiu, de maneira apertada, a 4ª turma do STJ. E seguindo, portanto, o enunciado 97 da 3ª jornada. O produtor rural, pessoa natural ou jurídica, na ocasião do pedido de recuperação judicial, não precisa estar inscrito há mais de 2 anos no Registro Público de Empresas Mercantis, bastando a demonstração de exercício de atividade rural por esse período e a comprovação da inscrição anterior ao pedido. Então, esse é um ponto aí fundamental. Bom, e aí a gente chega ao final da nossa aula agora, lembrando que, como eu disse, vocês devem tecer uma crítica negativa ao sistema atual, que parte do pressuposto que você tem que ser empresário para pedir uma recuperação judicial. O correto seria a gente abrir a possibilidade para outros agentes econômicos, como, por exemplo, as associações civis, as fundações, enfim, a gente tem até alguns casos agora, que mais recente, por exemplo, no Amazonas, em Manaus, a gente tem um pedido de recuperação judicial deferido, que está tramitando para uma fundação. O que, no meu modo de ver, hoje, pela legislação vigente, não poderia ser. A gente não poderia simplesmente desconsiderar o fato de que só o empresário tem, portanto, o direito à recuperação judicial. Mas, enfim, né, nós temos agora uma questão objetiva
e uma questão subjetiva para responder com vocês. A questão objetiva é uma questão que caiu na prova do promotor de justiça, o Acre, 2014. Então, considerando a evolução histórica do direito empresarial, assinale a opção correta. Prova da CESP. Então, letra A teoria dos atos de comércio foi adotada inicialmente nas feiras medievais da Europa pelas corporações de comerciantes que então se formaram. Bom, a teoria dos atos de comércio não foi adotada nas feiras medievais. Essa é a época das corporações de ofício. A teoria dos atos de comércio surge com o Código Comercial francês de 1807. Bom, letra B. Então, a A está errada. Letra B. A edição do Código francês de 1807 é considerada o marco inicial do direito comercial no mundo. Está errado, porque o marco inicial seria, portanto, a fase das corporações de ofício na Idade Média, com o desenvolvimento das feiras medievais e a criação dessas corporações de ofício, entidades de classe própria dos comerciantes. Então, a B também está errada. Letra C. Considera-se o marco inicial do direito comercial brasileiro a Lei de Abertura dos Portos, em 1808, por determinação do rei Dom João VI. Então, é exatamente isso que você deve marcar como correto. A gente viu, inclusive, tivemos a oportunidade de falar sobre isso durante a nossa aula. Letra D. É de origem francesa a teoria da empresa, adotada pelo atual Código Civil brasileiro. A gente sabe, evidentemente, que a teoria da empresa tem origem italiana. Muito simples essa, né? Muito fácil, uma prova de Ministério Público, e é uma questão que você não pode errar. Letra E. O direito romano apresentou um corpo sistematizado de normas sobre a atividade comercial. Isso não é verdade, porque naquela época nós nos utilizávamos das regras do próprio direito civil. E as regras que vão surgir baseadas nos costumes começam a ser adotadas com a Idade Média, pós-direito romano, quando surgem as entidades de classe dos comerciantes, as corporações de ofício, porque eles vão criar regras próprias baseadas nos costumes dos comerciantes. Então, o gabarito aí é a letra C, como vocês podem perceber. E a nossa questão discursiva, vamos lá. A Associação Universitária UBRA, Associação Civil Sem Fins Lucrativos, constituída em 10 de janeiro de 1980, para a prestação de serviços de ensino superior, após consultar escritório especializado em reestruturação empresarial, promove a sua transformação em sociedade anônima. Então, ela é uma associação civil, presta serviço de ensino superior educacional, uma associação civil, e, depois de consultar o escritório, há uma reestruturação dessa associação civil, ela se transforma em uma sociedade anônima. Esse processo de alteração de sua estrutura jurídica foi concluído em 20 de novembro de 2019, passando a adotar o nome empresarial Companhia de Educação Superior UBRA. Olha o nome empresarial de uma SA aí, né? Porque companhia no início do nome significa que é uma SA. Em 15 de dezembro de 2019, portanto, menos de um mês depois do arquivamento dos seus atos constitutivos na Junta Comercial como SA agora, a Companhia de Educação Superior UBRA postula a sua recuperação judicial. Nessa hipótese, considerando o contexto do enunciado, seria possível definir o processamento da recuperação judicial? Vejam bem, meus amigos, nós vamos encerrar a nossa primeira aula, então, destacando esse ponto. Ele me parece o ponto mais importante da nossa aula, por isso ele foi escolhido para a nossa conclusão. Porque vejam vocês o seguinte, né? Atualmente, a gente tem que lembrar que as associações civis, elas não podem pedir recuperação judicial. O Rio de Janeiro tem até uma, Casa de Portugal, que teve a sua recuperação judicial deferida, chegou até o STJ por recurso. Primeiro, inicialmente o juiz concedeu a recuperação, o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou agravo de instrumento contra a concessão da recuperação judicial. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a 17ª Câmara Civil, reformou a decisão dizendo que a associação civil não pode pedir recuperação judicial. E aí a questão chegou ao STJ
o STJ permitiu que se prosseguisse com a recuperação judicial, não por dizer que a associação civil pode pedir recuperação judicial. Não foi isso. Foi pela teoria do fato consumado. Em São Paulo, a gente tem diversos exemplos de associações civis que postularam a recuperação judicial e decisões do desembargador Ricardo Negrão, por exemplo, afirmando, ou do desembargador Manuel Pereira Calças, afirmando que não é possível, que existe ali um problema na nossa legislação, porque, pelo que você sente da decisão, eles até gostariam de autorizar o deferimento do processamento da recuperação, mas não podem fazê-lo porque hoje, atualmente, não se admite no ordenamento jurídico que uma associação civil possa postular recuperação judicial. Isso é um grande problema. A teoria da empresa já nasceu ultrapassada. O mundo moderno hoje, você vai, por exemplo, para o direito comparado, Espanha, França e tantos outros países, o direito norte-americano também, pouco importa se o cara é empresário ou não. Pode ser que você não seja empresário e tenha um sistema diferenciado, mas você vai ter direito ao sorrimento da sua atividade, ou seja, a reestruturar suas dívidas, por exemplo. Então, a gente tem esse problema hoje atual e precisa resolver isso o quanto antes. Mas aí o que aconteceu aqui? A associação civil, ela não pediu a recuperação como associação civil. Primeiro, ela se transformou em uma SA fechada. E aí, a partir daí, é que ela pede a recuperação. Qual é o grande problema? É que não tem mais de 2 anos da inscrição que ela realizou na junta. Pelo contrário, ela pediu a recuperação judicial com menos de 1 mês de inscrição. A solução que me parece aqui correta é a mesma dos produtores rurais. Ou seja, ela já é uma atividade empresarial. Ela, como associação civil, exercia regularmente sua atividade, resolveu transformar em SA, se inscreveu na junta comercial, que é um pressuposto para pedir recuperação judicial, e ela pode pedir recuperação judicial hoje porque é sociedade empresária. Mas aí você tem o artigo 48 que diz, da lei de falência, que você tem que estar no exercício regular das atividades por mais de 2 anos. Percebam que você tem que estar no exercício regular da atividade. Você não precisa ser empresário há mais de 2 anos. Não é isso que está escrito lá. Então, me parece que a solução seria equivalente dos produtores rurais. Eu acho que essa é a bola da vez. As associações civis pedindo recuperação judicial estão nesse contexto, né? Desde que você tenha identificado que ele, enfim, se transformou em sociedade anônima ou numa limitada, enfim, mas que desenvolve atividade empresarial e fez o pedido. Eu não acho que precisa esperar mais de 2 anos da inscrição na junta, não. Ele pode fazer exatamente como eu propus ali no enunciado, e é um caso concreto, é o caso da Ubra, né, no Rio Grande do Sul, onde nós temos, portanto, no TJRS, justamente essa decisão tomada em dezembro de 2019, onde, portanto, foi deferido o processamento da recuperação judicial para ela, não adotando a mesma técnica dos produtores rurais. Eu acho que essa é a próxima questão de prova, eu estou apostando muito nela, espero, portanto, que seja e que você tenha assistido essa aula para você acertar. Agora, na minha opinião, o que aconteceu em Manaus, uma fundação pedir recuperação judicial, ou se você encontrar, se deparar com o cenário de uma associação civil pedindo recuperação judicial com uma associação civil, hoje me parece que não é possível. Eu sou favorável a mudar esse cenário. Recomendo a leitura do artigo A Teoria da Empresa Já Nasceu Ultrapassada, do professor Márcio Souza Guimarães, que é um ex-promotor de justiça no Rio de Janeiro e que é o examinador do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, eu recomendo para os senhores esse texto, está disponível, enfim, na internet. Meus amigos, eu fico por aqui, então. Eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui no final dessa aula. Eu espero que eu tenha contribuído para a formação de vocês. Nós vamos nos encontrar ainda. Temos várias aulas, são 11 aulas. Essa foi só a primeira aula. Encontro vocês, então, na aula 2, dentro desse ritmo, sempre fechando a aula com uma questão objetiva e uma questão subjetiva que me parece a mais relevante. Grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima. Valeu!